Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso programa Conhecendo a Palavra. Vamos começar o nosso encontro de hoje, como sempre fazemos, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a mãe do Verbo Divino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de começar o programa de hoje falando que eu recebi algumas sugestões com relação às minhas gravações. Primeiro, com relação à luminosidade que estaria variando. Eu creio que já falei em algum outro vídeo anterior, mas eu vou falar novamente. Essas variações, elas não são por causa de luz que entram aqui no ambiente, não. É uma compensação da minha câmera, que fica às vezes deixando um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Mas não é nuvem que passa lá fora ou o sol que está entrando mais ou menos. É questão da minha câmera mesmo, ok? E uma outra sugestão também que eu recebi é para que eu gravasse um pouco mais distante, né? Eu estava gravando assim muito perto. Então eu estou gravando um pouquinho mais distante, mas era mais assim para poder mexer nos livros e pegar material para poder mostrar para vocês. Mas acho que dá para a gente fazer nessa distância. Vamos ver se assim fica um pouquinho melhor. Desculpe. Para o tema de hoje, eu peguei um fato muito curioso e que tem voltado, né, à tona muito ultimamente. Tem sido levantado muito ultimamente. Vocês vão encontrar muita essa informação na internet. Nós já tratamos aqui dos livros sagrados, falamos de livros que são revelados, são catalogados, que são os livros canônicos, proto- e deuterocanônicos. Já falamos dos chamados livros apócrifos, que são aqueles que não são usados no culto, mas que podem ser lidos particularmente em casa. E falamos de livros que falam de ensinamentos secretos, que são os escritos gnósticos. Ok? Hoje nós vamos tratar de um documento que surgiu entre o século VII e o século X na Europa, na época medieval, mais ou menos entre 700 e 1000 depois de Cristo, que chama-se o Alfabeto de Ben Sirac. Quem assistiu o primeiro vídeo vai falar assim: Diácono, você falou que um dos critérios para a gente descobrir se a Bíblia é católica ou não é ver se tem um dos 7 livros. E o livro que você citou foi Sabedoria de Jesus Ben Sirac. É o mesmo livro? Não, não é o mesmo livro. Ok? Sabedoria de Jesus Ben Sirac é o outro nome, um dos outros nomes, porque existem outros, Siracide, Sirácida, do livro do Eclesiástico, que é um dos 7 livros que existe na Bíblia Católica e não tem nas Bíblias protestantes e Bíblias hebraicas. Ok? Sabedoria de Jesus Ben Sirac é um livro revelado. Um livro inspirado por Deus, um livro canônico. Esse que nós vamos usar hoje é Alfabeto de Ben Sirac. Não é um livro inspirado. Este é um livro que utiliza personagens conhecidos da Bíblia, mas através de uma paródia, uma gozação, como se fosse uma comédia feita em cima desses personagens. Mas fato é que esse livro, esse escrito começou a circular e as pessoas começaram a confundir como se fossem coisas verdadeiras. Um pouco parecido do que aconteceu com o livro de Dan Brown, né? Me faltou agora aqui o nome do livro, mas o livro de Dan Brown, que fala, o Código da Vinci, que fala justamente, utiliza personagens que realmente existiram e costura um monte de coisas fantasiosas. Ok? Então, parecido o que aconteceu com o Código da Vinci com o que está no Alfabeto de Ben Sirac. Pois bem, a grande problemática do Alfabeto de Ben Sirac é quando nós começamos a juntar escritos canônicos com esse escrito que não tem nada de canônico, nada de inspirado. Ok? E nós vamos ver principalmente nos relatos iniciais do livro do Gênesis essa confusão. Então eu vou pegar aqui para vocês um trecho do Evangelho de Ben Sirac, do Alfabeto de Ben Sirac, que no capítulo 5 ele conta um diálogo entre esse sábio Ben Sirac e o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que aparece no livro de Daniel. E diz assim: Logo depois, o jovem filho do rei adoeceu,
Disse Nabucodonosor: Real, meu filho, se não o fizer, eu vou te matar. Aqui, na verdade, a tradução está errada. Seria: cura o meu filho. Se não o fizer, eu vou te matar. Ben-Sirá imediatamente se sentou e escreveu um amuleto com o santo nome, o nome de Deus, que era sagrado. E ele inseriu os anjos encarregados da medicina por seus nomes, formas e imagens, e com as suas asas, mãos e pés. Nabucodonosor olhou para o amuleto e perguntou: quem são eles? Os anjos que estão no comando da medicina, que são Senoi, Sansenoi e Semangeloth. Enquanto Deus criou Adão, que estava sozinho, ele disse: não é bom para o homem esteja só. Ele também criou uma mulher da terra, como ele havia criado o próprio Adão, e chamou-a Lilith. Adão e Lilith imediatamente começaram a lutar. Ela disse a ele: eu não vou ficar por baixo. E ele disse: eu não vou ficar abaixo de você, mas apenas por cima. Para você estar apto apenas para estar na posição inferior, enquanto eu estou na posição superior. É porque eu estou vendo aqui pela tradução, ok? Lilith respondeu: nós somos iguais uns aos outros, na medida em que ambos fomos criados a partir da terra. Mas eles não quiseram ouvir um ao outro. Quando Lilith viu isso, ela pronunciou um nome inefável, o nome de Deus que não podia ser pronunciado. Ela falou o nome de Deus. E voou para longe, no ar. Adão permanecia em oração diante do seu Criador. E dizia: soberano do universo, a mulher que você me deu fugiu. Ao mesmo tempo, o santo, e bendito seja ele, o santo é Deus, bendito seja ele, enviou esses 3 anjos para trazer Lilith de volta. Disse o santo a Adão, Deus dizendo para Adão: se ela concordar em voltar, o que é feito é bom. Se não concordar, ela deve permitir que 100 de seus filhos morram todos os dias. Os anjos deixaram Deus e perseguiram Lilith, que ultrapassou no meio do mar, nas águas impetuosas em que os egípcios estavam destinados a se afogar. Então os anjos de Deus foram atrás de Lilith, esses 3 anjos que eu citei no início, foram atrás de Lilith e a encontraram no mar Vermelho. Disseram-lhe a palavra de Deus, que Deus ordenou, mas ela não quis voltar. Então os anjos disseram: nós vamos afogá-la no mar. Deixe-me, ela respondeu. Eu fui criada só para causar doença para as crianças. Se a criança for do sexo masculino, terei domínio sobre ela por 8 dias depois do seu nascimento. Se for do sexo feminino, terei domínio por 20 dias. Já vou explicar essa lenda. Quando os anjos ouviram as palavras de Lilith, que insistiram para ela voltar, ela jurou a eles pelo nome do Deus vivo e eterno: sempre que eu vir o nome de vocês 3, suas formas em um amuleto, não terei nenhum poder sobre a criança. E ela também concordou que 100 de seus filhos morressem todos os dias. Assim, todos os dias 100 demônios morrem, e pela mesma razão, nós escrevemos nomes dos anjos sobre os amuletos de crianças pequenas. Quando Lilith vê os nomes, ela se lembra de seu juramento e a criança se recupera. Ok? Essa é a passagem. Vocês veem que é uma citação a Adão. Ok? Bom, em primeiro lugar, vamos ver quem é Lilith. Lilith é identificada, às vezes, como um demônio da noite. E lembrando que noite, em hebraico, é Laila, que tem uma semelhança muito grande com o nome de Lilith. Lilith e Laila. Então, ela é vista como demônio da noite. Ok? Ela só é citada uma única vez em toda a Bíblia, no livro de Isaías,
capítulo 34. Eu vou usar aqui duas Bíblias, tá? Vou usar a Bíblia do Peregrino, que, como eu já falei para vocês, foi organizada pelo padre Luiz Alonso Schöckel, já falecido, professor do Instituto Bíblico de Roma, e vou usar a Bíblia de Jerusalém. Pela Bíblia de Jerusalém, Isaías 34:14 diz assim: os gatos selvagens conviverão aí com as hienas, os sátiros chamarão os seus companheiros, ali descansará Lilith e achará um pouso para si. Ok? Então ele fala de Lilith. Na Bíblia do Peregrino, uma tendência de não citar o nome de Lilith, mas associá-la com uma divindade dos assírios, babilônios, dos persas, ou seja, ali do Oriente Médio, ali onde hoje está o Irã, o Iraque, tá? Ela é identificada com uma deusa simbolizada por uma coruja, ok? Então, Isaías 34:14 diz assim: reúnem-se hienas e gatos do mato, o cabrito chama seu companheiro, aí descansa o mocho e encontra onde pousar. Mocho é a coruja. Então, uma referência a essa divindade assíria, Lilith, ok? É considerada a deusa da noite, né? Um demônio da noite. E é interessante porque os babilônios identificavam sempre as doenças com um demônio. Quem causava a doença era um demônio. E a doença causada nas crianças que morriam cedo, assim que nasciam, eram identificadas com esse demônio da noite chamado de Lilith. Ok? Então, esse alfabeto de Ben Sirac, ele vem nessa linha de tratar de um mito, né? E ele coloca a história de Nabucodonosor, seu filho doente, e Ben Sirac é chamado. Nabucodonosor diz que se ele não curar o filho, ele vai morrer, e aí se conta essa história de Lilith. Ele manda fazer um amuleto com o nome dos 3 anjos, que eu já citei para vocês aqui em cima, que são Senói, Sansenói e Semangeloth. Então, se coloca o nome desses 3 anjos dentro desse amuleto, se dá para a criança e a criança fica curada. E aí ele tem que explicar de onde vem essa história. E aí cita esse caso de Lilith. Qual é o mito de Lilith? É que teria sido criado Adão junto com ela teria sido a primeira esposa de Adão, só que Adão queria, na relação sexual, ficar por cima. E Lilith dizia que não aceitava, porque se ela foi criada junto com ele, e assim a gente vai ver no primeiro relato da criação, se eles foram criados juntos, eles eram de igual dignidade. Então não tinha que um ser superior ao outro. E aí simplesmente ela fala o nome de Deus, que não podia ser pronunciado, e ela voa pelos ares. Adão reclama com Deus, que ficou sem uma companheira, e aí Deus manda os anjos buscarem Lilith. Se ela não quiser voltar, ela vai perder 100 filhos por dia. Por isso se fala de 100 demônios. Né? Ela diz que ela não quer voltar, não vai voltar, mas ela faz um acordo com os anjos. Ela diz que se fizerem um amuleto, colocarem o nome dos 3 anjos ou as suas formas, quando ela chegar para matar a criança recém-nascida e ela ver o amuleto, ela vai respeitar e não vai tirar a vida daquela criança. Ok? Então ela fica apenas com a punição de perder 100 filhos por dia. E aí depois esse mito continua dizendo que ela se casou com o demônio, com Satanás, e aí eles tiveram uma série de filhos demoníacos. Ok? Mas isso é um mito. Agora vamos ver a parte bíblica disso, que é onde gera confusão. E para isso eu vou usar a Bíblia do Peregrino. Ok? Então, pela Bíblia do Peregrino, nós vamos pegar aqui. Quando vocês pegam a Bíblia, todo mundo já sabe de cara, nós temos 2 relatos da criação. Então, temos o primeiro relato que fala: no princípio criou Deus o céu e a terra era um caos informe sobre a face do abismo. Aí Deus vem fazendo as criaturas, né? Disse Deus, existe a luz, e a luz existiu. Passou uma tarde, uma manhã, o primeiro dia. Deus disse, existe uma abóbada entre as águas que separe as águas de águas. E Deus fez a abóbada para separar as águas abaixo da abóbada das águas acima da abóbada. Ou seja, as águas que estão no céu, nas nuvens, e as águas que estão debaixo da terra. Né? Aquelas águas que correm nos lençóis freáticos por baixo da terra. E assim, e Deus chamou a abóbada céu, passou uma tarde, uma manhã, o segundo dia.
pois começa o terceiro dia. Juntem-se num só lugar as águas abaixo do céu e apareçam os continentes. E Deus chamou os continentes terra, e a massa das águas chamou de mar. Depois verdeja a terra. Depois da terra brotou a erva verde. Passou uma tarde, uma manhã, terceiro dia. Depois existem luzeiros na abóbada do céu, o sol e a lua. Deus fez os dois luzeiros grandes, o luzeiro maior para governar, o luzeiro maior para governar o dia, o luzeiro menor para as estrelas. Passou uma tarde, uma manhã, quarto dia. Depois fervilhem as águas com fervilhar de viventes e voem os pássaros sobre a terra diante da abóbada do céu. E Deus criou os cetáceos, os viventes que nadam e que a água fez fervilhar. Então criou os peixes, as baleias, os tubarões. E Deus viu que era bom. E Deus abençoou, dizendo: crescei e multiplicai. Passou uma tarde, passou a manhã, o quinto dia. Produz a terra vivente segundo duas espécies, animais domésticos, répteis e feras segundo suas espécies. E Deus fez as feras da terra segundo suas espécies, animais domésticos e os répteis do solo. E Deus viu que era bom, e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, Deus foi fazendo tudo até no sexto dia criar o homem. Ok? Então, esse primeiro relato, ele segue uma linha de criação do universo. Em que Deus vem criando todo o universo até que chega na parte maior da criação, que é o homem, aquele que se assemelha entre as criaturas da terra, que se assemelha mais a ele. Ok? Então, por conta do Espírito que nós recebemos de Deus, né? Então, esse é o chamado primeiro relato, é um relato que trata da criação do universo. O segundo relato, esse primeiro relato, ele vai de Gênesis 1:1 até Gênesis 2:4a. Quando nós chegamos em Gênesis 2:4b, começa o chamado segundo relato da criação, que diz o seguinte: quando o Senhor Deus fez... mas vamos pegar essa observação, desculpa, eu vou voltar um pouquinho no primeiro relato. Quando ele fala do homem, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os répteis. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então criou os dois juntos. O homem e a mulher foram criados ao mesmo tempo. Ok? Essa é a alegação no mito de Lilith, que eles foram criados juntos, então tem igual dignidade. No segundo relato, que está em Gênesis 2:4b a 25, diz assim: quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda arbustos na terra, nem brotava erva no campo, porque o Senhor Deus não havia enviado chuva à terra, nem havia o homem que cultivasse o campo e abrisse na terra uma fonte para regar a superfície do campo. Então o Senhor Deus modelou o homem da argila do solo. Então Deus fez o homem, o macho, a partir da argila do solo. Por que da argila? Porque os judeus começaram a ver que o homem, quando morria, ele ia se tornando pó. Então, se ele era feito de pó, ele veio do pó. Foi criado por Deus a partir do pó. Então, da argila, do pó misturado com a água, gerando aquele boneco de barro. Então, um Deus como oleiro, né? Como um Deus que manufaturava, que fazia as coisas de barro. Soprou o alento de vida em seu nariz e o homem se transformou em ser vivo. Vou pular aqui. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no parque de Éden para que guardasse e o cultivasse. O Senhor Deus ordenou ao homem: pode comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore de conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres terás de morrer. O Senhor Deus disse a si mesmo: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliar que lhe corresponda. Ok? No hebraico bíblico, aqui o que Deus diz: eu farei uma opositora, mas não é uma opositora de quem vai brigar com o homem, é uma pessoa de um sexo diferente do homem, mas que lhe auxilie, que seja companheira dele. Então o Senhor Deus modelou da argila todas as feras selvagens e todos os pássaros do céu. Então Deus começou a criar outros seres para ver se eles agradavam ao homem, se poderiam ser iguais ao homem e agradar ao homem. Tá? E cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. Assim o homem deu o nome a todos os animais domésticos, aos pássaros do céu e às feras selvagens, mas não encontrou auxiliar que lhe correspondia.
não encontrou a auxiliar que lhe correspondia. Então não havia satisfeito ainda a vontade do homem conforme Deus queria. Não encontrou alguém que fosse o oposto dele, mas que fosse companheira dele. Então vem aqui a criação da mulher. Versículo 21. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus lançou sobre o homem um sono profundo, e o homem adormeceu. Tirou-lhe uma costela, e a partir de dentro cresceu carne. Da costela que tinha tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a apresentou ao homem. O homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Seu nome será mulher, porque a tiraram do homem. Por isso o homem abandona pai e mãe, junta-se à sua mulher e se torna uma só carne. Os dois estavam nus, o homem e sua mulher, mas não sentiam vergonha. O grande problema está aqui. Nós vimos um primeiro relato que pertence à obra do sacerdotal, da fonte sacerdotal, ok? Essa fonte foi a fonte que surgiu quando eles estavam no exílio e já voltando para casa. Então o segundo templo é reconstruído e eles precisam corrigir tudo de errado que aconteceu na Babilônia. Ali havia a crença em vários deuses, o politeísmo, ali não havia um dia de descanso. Então vejam vocês que no primeiro relato há a menção ao dia de descanso. No sétimo dia, Deus descansou. Isso está aqui no capítulo 1. Vamos ver o versículo. Olha, capítulo 1, versículo 31, finalzinho. E Deus viu tudo que havia feito e era muito bom. Passou uma tarde, passou uma manhã, sexto dia. E aí no primeiro versículo do capítulo 2, onde está acabando o primeiro relato, e foram concluídos o céu, a terra e suas multidões. No sétimo dia, Deus tinha terminado toda a sua obra, e no sétimo dia descansou de toda a sua obra. Ok? Então essa é uma preocupação do sacerdote, que tem que encontrar um dia para que o homem se dedique às coisas de Deus. Então no primeiro relato da criação, existe a menção ao sétimo dia como o dia do descanso, uma preocupação dos sacerdotes. Então esse relato foi escrito pelo povo que estava voltando do cativeiro, então século VI a.C., ok? Estavam voltando da Babilônia, século VI a.C., a preocupação dos sacerdotes. Já o segundo relato é anterior a ele, anterior em antiguidade, apesar de na Bíblia ele vir depois. Ele é da escola javista, a escola que tinha Deus com o nome de Javé. Então Deus era identificado com o nome de Javé. Essa escola é do sul da Palestina e essa redação é aproximadamente do século X a.C. Então, enquanto o primeiro relato é do século VI a.C., o outro é mais antigo, do século X a.C. Ok? Então, 1000 anos antes de Cristo, enquanto que o outro em torno de 600 anos antes de Cristo. Tá? Esse relato que trata da criação do homem, tá? Ele tem essa visão mais primitiva, né? De que Deus não cria do nada, Deus cria a partir do barro, então tem que ter o barro. Aí Deus precisa do barro, modela o homem, sopra a ruá, né? O sopro da vida, o espírito da vida, e ali o homem adquire a sua vida. Ok? Pois bem, vejam vocês. Alguém pode perguntar assim, poxa, diácono, para que 2 relatos então? Não é uma contradição isso? Não está repetindo desnecessariamente? Bom, vejam, nada do que é palavra de Deus, nada do que é revelado por Deus pode ser perdido. Então, quando o autor bíblico encontrava 2 relatos, e ele acreditava que os 2 eram revelação, ele não tinha a faculdade de escolher um e descartar o outro, de jogar no lixo, de desprezar. Então ele preferia repetir, porque podiam ser palavras de Deus, porque ele acreditava que eram palavras de Deus, e ele então costurava esses relatos que tratam do mesmo episódio, ainda que eles possam ser repetitivos ou ainda que eles possam ser contrapostos, que eles possam se opor nos seus ensinamentos. Mas o escritor sagrado, ele não tem o direito de dizer aquilo que ele considera importante do que Deus revelou. Isso é importante, isso não é, isso eu vou descartar. Então ele preferiu manter os 2 relatos para
garantir que tudo que Deus disse, tudo que Deus revelou, foi preservado. Essa é a razão de nós termos dois relatos da criação. O primeiro relato mais novo, que trata da criação do universo, e vem falando dia a dia, cada criatura que é feita por Deus, onde Deus cria tudo do nada, e no final ele cria o homem, junto com a mulher. Isso é da obra já vista do século VI a.C., sul da Palestina. Da obra sacerdotal, século VI a.C., volta do cativeiro da Babilônia, ok? E o segundo relato, nós temos a criação do homem, somente do homem a partir do barro, que é um relato do escritor Javista, da fonte Javista, do sul da Palestina, do século X a.C., ok? Então, o primeiro relato mais recente, século VI, Babilônia, autor sacerdotal. Segundo relato mais antigo, século X a.C., autor Javista. Certo? O primeiro relato, criação do universo. Segundo relato, criação do homem. Ok? Bom, explicado isso, vejamos qual é a interpretação que se faz de que haveria a história de Lilith, duas mulheres de Adão. Quando, no segundo relato, a mulher é criada, a Eva é criada a partir da costela de Adão, significando que ela é igual a ele, porque é retirada de seu lado, a costela é do lado. Então ela não é acima, não é abaixo, não é à frente, não é atrás. Ela é ao lado, está ao lado do homem, é sua companheira, como fora prometida por Deus, né, que haveria uma pessoa que seria oposta a ele, ou seja, seria um outro ser, mas ao mesmo tempo seria sua companheira. Quando Deus apresenta a mulher, o homem exclama, aqui no capítulo 2, Gênesis 2, 23, esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Aí as pessoas dizem assim, mas olha só, no primeiro relato, Deus criou os dois juntos, homem e mulher. E aqui, agora, Adão está reconhecendo que esta segunda mulher, sim, é osso de seus ossos e carne de sua carne, porque a primeira não foi. Então eles dizem que aquele no primeiro relato da criação, quando Deus criou o homem e a mulher juntos, ali seria a primeira esposa de Adão, Lilith. E que aqui no segundo relato da criação, no capítulo 2, no versículo 23, quando diz que essa sim é porque essa é a segunda esposa de Adão e Eva. Aqui está a confusão. E aqui há uma mistura do que é sagrado, do que é revelado, com esse mito medieval que está no escrito O Alfabeto de Ben Sirac. Ok? Não vou me alongar muito com relação a isso. Sei que algumas pessoas vão falar, poxa, mas é um perigo você indicar esse livro, porque alguém pode pegar, ler e não vai entender. Sim, não indico esse livro, mas eu estou falando para vocês porque, como vocês viram, numa palestra surgiu o assunto. Então alguém pode ver isso largado em algum site, alguém pode jogar no Google, procurar saber do que é e vai ficar completamente perdido. Então entendam, aqui não se trata de duas mulheres, é uma mulher só e é Eva. Ok? Temos dois relatos que foram escritos em séculos diferentes, contextos diferentes, escolas diferentes. O autor sagrado não podia escolher um e descartar ou desprezar o outro. Ele costurou os dois e nós temos os dois relatos. Ok? Mas até a melhor interpretação é que o primeiro relato ele fala sobre a criação, mas ele não dá detalhes de como foi a criação da mulher e como foi a criação do homem especificamente, que o segundo esclareceria. Mas essa não é uma questão. A questão é que são dois escritos de escolas separadas, dois trechos revelados por Deus, inspirados por Deus, por isso eles não podem ser perdidos, o que é sagrado tem que ser mantido, e aí, eles na hora da composição, os dois relatos foram mantidos e costurados. Não existe aqui uma segunda mulher, Adão só teve uma mulher, Lilith, então, não é a primeira mulher de Adão. Espero que tenha ficado claro, desculpe, às vezes a gente está falando de séculos, de escolas, e pode fazer alguma confusão, mas eu vou reforçar mais uma vez, mesmo já tendo falado diversas vezes. O primeiro relato da criação, Gênesis capítulo 1, versículo de 1 até Gênesis capítulo 2, versículo 4a, é o relato da criação mais moderno. Ele é do século VI a.C., quando os judeus estavam na Babilônia e voltando para casa, voltando para Jerusalém, onde eles construíram o segundo templo, ok? Precisavam organizar o culto e organizar a sua fé num único Deus. Por isso se fala no sétimo dia, o dia do descanso.
O segundo relato da criação, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 4b, até o versículo 25, esse é o relato mais antigo, mais arcaico. Ele foi escrito no século 10º a.C., pelo autor Javista, no sul da Palestina. Ok? Mostra coisas mais rudimentares, Deus fazendo o homem a partir do pó, do barro, e colocando nele o seu espírito de vida, a sua ruá. Ok? Bom, vamos ficar por aqui. Vou pegar aqui para vocês mais uma vez. O meu e-mail é esse. Qualquer dúvida vocês podem encaminhar para mim. Ok? Agradecendo a participação de vocês, agradecendo os comentários, que eu acho que vão melhorar as nossas gravações. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos acompanhe, que esteja conosco em nossa semana, para que em tudo possamos ver a palavra dele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jerônimo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para todos, Shavua Tov, até a próxima, Leit Haot, e que a paz do Senhor fique em vossos corações. Shalom Aleichem.